Boa noite, gente linda, maravilhosa! Hoje vamos fazer uma live. Hoje você vai aprender sobre as pessoas, ambientes e energia que muitas vezes são luz, outras vezes são sombras. E aí vocês vão saber tudo e vão saber diferenciar também. Vamos esperar a Nath entrar. Eu escutando a minha musiquinha Obsessão do Momento. Vamos parar e chamar Dona Natiele. Olá, boa noite. Hello! Sem combinar, viemos com o mesmo canto. Sim, sintonia, né? Não, olha aí, a gente nem combinou, não foi combinado. Sabe, Nath, Verdade. que eu tenho uma nova música preferida e a cantora, ela é espanhola e ela usa esse cabelo meio de espanhola, assim, meio de dançarina de flamenco, sabe? Eu acho Sim, lindo, tão tá lindo esse teu gostoso. cabelo, adorei. O meu eu Tá tô com ele linda. solto aqui, ó, mas o teu também adorei. Isso tá linda. Vamos à live hoje, então, que vai colocar as pessoas, cada uma vai conseguir identificar o que tá drenando a energia delas. E para vocês entenderem o quanto o ambiente, porque hoje a gente vai falar sobre ambiente. O ambiente tem tudo a ver, então, com as pessoas, o ambiente é energia. As pessoas fazem parte do ambiente. Então, não tem como a gente deixar as pessoas de lado, né, Nath? Isso, exatamente, né? Eu gosto de chamar de ambiência e é a gente ter essa noção de que certos lugares nos acrescentam e certos lugares nos diminuem, né? Então, onde a gente está frequentando, com quem a gente está se relacionando, tudo isso manda muito em como a gente vai se sentir e também no alcance dos nossos objetivos, né? Às vezes a gente tem um determinado objetivo e a gente não está conseguindo sair do lugar. Então, vamos dar uma olhada, né? Quem são essas pessoas que tu mais convive para identificar o que pode também estar acontecendo, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já entrou num lugar e sentiu aquela força e se sentiu assim que tinha uma luz dentro do lugar. Já também ao contrário, também com certeza já aconteceu, onde a gente se sente menor, drenado de energia, onde a gente se sente quando sai aquele peso. Eu já saí de lugares por causa dessa sensação que me causou. Então é isso que a gente precisa ter em mente, né, Nath? Quando a gente começa a entender e ter mais consciência, a gente precisa saber até onde a gente pode ir e até onde a gente pode também bloquear esse tipo de energia. Sim, sim. Até um determinado momento da minha vida eu achava que não tinha muito a ver isso, sabe? E depois eu comecei a aprender e comecei a ver que sim, determinados lugares realmente te direcionam a daqui a pouco ter atitudes ou fazer coisas que tu não quer, né? Tu vai, às vezes, sendo levado por aquilo ali, principalmente quando é frequentemente, né? Então, ter esse cuidado é muito importante mesmo. A gente vai falar hoje, a gente vai falar da energia não como algo mágico, mas realmente como algo que a gente está falando sobre psicologia, sobre emoções, sobre o nosso próprio sistema nervoso, sobre como a gente processa as emoções, que são 72 horas. Se a gente não colocar para fora, ou se a gente não sair desse lugar, vocês podem ter certeza que vai começar acontecer coisas para que a gente se sinta mal. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre pertencimento, a influência social que é nas próprias redes sociais, né, Instagram, enfim, e várias coisas. Então a gente vai saber hoje que a gente é profundamente afetada pelos ambientes que a gente frequenta. Sim. Não sei se quer falar alguma coisa ou vamos já passar para essa parte da influência que a maioria das pessoas
acha que não é, né? Perfeito, perfeito. Não, vamos passar, porque essa parte é bem importante. Então, a maior ilusão que a gente pode ter é que a gente não é influenciado. E todos nós somos. Não só pelos ambientes, mas desde quando a gente nasceu, a gente está sendo influenciado. Então, tanto é que se vocês pensarem, imaginarem como era um bebê, né? O bebê, o que que ele faz? Ele fica observando o mundo como ele é. E Ele repetindo. ora, a mãe dele traz alguma coisa, ou teta, ou, né, vai a comidinha. Então, assim, nós, seres humanos, desde quando a gente nasceu, a gente está aprendendo e fazendo e influenciando, né, os outros seres humanos o tempo todo. Ou a gente é influenciado, ou a gente influencia, sempre, né? Então, o cérebro humano, ele é muito social. E é por isso, então, que a gente precisa acabar pertencendo e a gente era aceito ou a gente morria quando a gente fazia parte da nossa tribo lá no antes de Cristo e antes de qualquer coisa, era assim, ou a gente caçava e participava de uma tribo, ou a gente morria. Não tinha chance. E o pertencimento ele vem dali, né? Perfeito, perfeito. E eu gosto de usar um exemplo para ilustrar essa coisa de quem diz que acha que não é influenciável, né? Não, não, ninguém me influencia, eu faço o que eu quero. Não é verdade, né? Porque, como tu Não é. disse aí, o ser humano, desde os primórdios, ele quer pertencer, ele necessita pertencer. E é aquele vídeo, não sei se todos assistiram, e tu deve ter assistido também, da pasta, que a professora está dando aula, e ela tá falando sobre isso, como o ambiente influencia. Não sei se tu já assistiu esse vídeo. E acho que é uma faculdade. E ela tá falando ali e ela diz: espera a próxima pessoa entrar. E aí eu vou perguntar que cor é a pasta, algo assim. Se eu tiver equivocada, é algo parecido com isso, que faz um tempinho já que eu assisti. Vocês falam que a pasta é verde, só que a pasta é vermelha. Então aí entra a pessoa, ela pergunta, e aí eles ficam afirmando que é verde. E a pessoa que entrou continua afirmando que é verde, porque todo mundo está afirmando. Quem sou eu para dizer que não é, mas não Foi, era verde? Eu acho que é algo assim. Acho é, muito bom esse vídeo, que realmente mostra o quanto realmente os outros influenciam na nossa decisão, na nossa vida. eu tô rindo porque eu me lembrei daqueles vídeos que aparecem que é prova social, né? Que eles chamam de prova social. Então, por exemplo, a pessoa tá dentro de um elevador e o cara começa a dançar e ri, né? E aí todo mundo começa a dançar e rir. E aí ele se olhando e tipo, como não dançar e rir, né? Então é Sim, a mesma coisa e todo mundo fala, né? isso. Sorriso é contagioso, então no metrô as pessoas sorrindo, porque tem uma pessoa com fone de ouvido sorrindo, e aí de repente a pessoa ri do que ele tá rindo, mas ele não sabe nem do que ele tá rindo. Sim, Então a gente é o tempo todo, a gente está falando coisas positivas, né? Mas da mesma maneira existem as coisas negativas, né? Então aí os ambientes que encolhem a gente e que fazem a gente caber numa caixinha, e dentro dessa caixa o ser humano é aquilo que é desejado dele, né? Então, essa coisa que a gente fala muito, né, Nath, quando a gente vem da consciência, quando a gente estuda a consciência, a gente sai dessa matrix, a gente sai desse olhar de manada, olhar de conjunto, e é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, e é o que na verdade a gente traz toda a semana, né, Nath? Agora não toda mais a semana, agora a cada 15 dias, mas é o que a gente quer trazer para vocês, que é esse nível de consciência. sim, exatamente. E realmente, quando a gente começa a ficar mais consciente e sair dessa matrix, dessa bolha, né, em que todo mundo pensa igual, todo mundo só reage às situações, em que todo mundo só segue a manada, a gente realmente começa a enxergar o quanto somos influenciáveis e o quanto os ambientes importam, né? E na verdade, o que que acontece, né? Os ambientes, eles acabam ativando as nossas feridas e ativando os nossos gatilhos. Então, o que que acontece? Um ambiente, por exemplo, que é de muita crítica no trabalho, então, às vezes, né? Você fala algo, alguém debocha de você, ou corrige e ridiculariza. Então, assim,
esses ambientes não é que eles são só por si só, eles são ruins. Eles, na verdade, eles ativam em você uma ferida lá da infância. Então, às vezes, a humilhação, a injustiça, né? Até a própria semana que vem, daqui 15 dias, na verdade, a gente vai ter uma live só sobre feridas emocionais, e aí vocês vão conseguir entender um pouco mais também. Mas a gente tem 5 feridas emocionais e elas estão sempre latentes até você não entender que feridas que você tem e o gatilho sempre vai acontecer. Então, por exemplo, eu, né, como eu fui adotada, eu tenho a ferida da rejeição e do abandono muito latente dentro de mim. Então, hoje ela não está mais gatilhada, como eu chamo, né? Mas, dependendo do que acontece, meu primeiro impulso é pensar no abandono. Logo depois, aí vem a consciência, que é isso que é a chave, né, Nath? A gente entender a consciência. O inconsciente, ele pode chamar, ele pode vir. Mas se você estiver consciente, você vai pensar: ok, hoje eu sou um adulto e hoje eu não serei mais abandonado, porque eu não me abandono mais. Só que até isso acontecer, né, Nath? Existem milésimos e milésimos de segundos que muitas vezes fazem com que a gente fique triste, chateada, enfim, e acabe, então, voltando para essa sombra, digamos assim, né? Perfeito. Até a gente perceber que, na verdade, aquilo se trata da ferida, né? Que é antiga, que não é de agora. E a gente conseguir voltar para a consciência, né? E quanto mais autoconhecimento, mais rápido a gente volta. Eu digo por experiência própria também. Eu faço esse exercício diariamente, né? Se acontece alguma situação onde desperta. Por isso que é importante saber as feridas. Então, a live vai ser essencial para identificar isso, né? Claro, né? Não é tão às vezes não é tão rápido e fácil assim de identificar, né? A gente faz esse trabalho em consultório também. Exatamente, mas às vezes pequenos detalhes, algumas dicas fazem Sim, com que ligue aqui, opa, isso aí é meu, é né? meu, exatamente. E aí a gente fica consciente mais rápido delas e é aquela coisa, né? Ah, mas eu preciso me curar disso. Não, não é uma cura, é uma consciência, onde tu percebe e aprende a administrar. É só entender a palavra ferida. A ferida, ela é o quê? Uma cicatriz depois que ela for curada. Então você vai bater na sua ferida, ela estará cicatrizada, mas ela vai doer. Então, na verdade, um trauma ou uma ferida, ela vai doer, mas o que a gente não pode esquecer é que ela vai doer consciente. Doeu e passou. E não eu ficar remoendo esse trauma. É isso que a gente precisa entender, Nath. Sim, remoendo, muitas vezes culpando o outro, né? Então, quando a gente tem essa consciência das nossas feridas, a gente volta para si, para a consciência e para o centro de forma muito mais rápida, porque consegue identificar o que está acontecendo dentro da gente. É muito bom, né? É um processo muito legal, assim, muito transformador. Mas aí, para aprofundar mais nas feridas na live do dia 22. Com certeza. Então, hoje a primeira coisa que eu falei, né, foi os ambientes que te encolhem, que aí é então esse, né, onde a gente ativa, acaba ativando as nossas feridas. Depois a gente tem então um ambiente de competição constante, onde então a gente traz, onde tudo vira disputa, quem ganha mais, quem é mais bonito, quem tem mais seguidores, que a própria rede social faz muito isso, né? Então, Sim. quem viaja mais, quem sente insuficiência. Então, assim, é sempre o outro, né? O olhar que eu tenho em comparação com o outro. Esse ambiente também não é legal. O ambiente de negatividade, onde tudo é difícil, todo mundo é doente. Ai, tudo dá errado, meu Deus, hoje meu pneu furou, amanhã eu tô com diarreia, no outro dia. Então, é a negatividade onde tudo não funciona. Parece que tudo dá errado. Sim. Então, aqui a gente pode pensar que o nosso cérebro sempre acaba copiando o estado emocional coletivo. E aqui eu vou trazer Napoleão Hill, que eu acho fantástico quando ele fez as 13 leis do sucesso. Uma delas era, ele tinha a teoria das multidões. E a teoria da multidão dizia o quê?
dizia que quando duas ou mais pessoas se juntam, elas estarão em poder da mente mais baixa. Ou seja, quando você está num ambiente onde tem mais de duas pessoas, o que acontece? A gente acaba nivelando o nossa inteligência, a nosso grau intelectual ao mais baixo. Por que que muitas vezes os estádios de futebol, e a gente já conversou sobre isso, né, Nath? Eu sei, uma vez eu fui num estádio, eu não gosto de futebol, eu não tenho time, mas foi muito engraçado porque me deu vontade de xingar o juiz. Me deu vontade de mandar e dizer que ele era aquele, né, aquela filha da e me deu muita vontade. Por quê? Porque a minha mente foi nivelada lá embaixo com as mesmas pessoas. É uma energia, a gente não explica. Napoleão Hill já dizia, a gente não explica, é algo que acontece. E aí a gente vem, boa noite, Boa Nair. noite, Nair. Vem então com o que o Jung falou também, do inconsciente coletivo, onde Perfeito. as pessoas estão por camadas de consciência. Se eu me rebaixo a uma camada de consciência lá embaixo, eu naturalmente estarei lá embaixo. Nossa mentora, inclusive, fala uma coisa que eu acho genial, que ela diz: tava passando na rua, um cara tava roubando um celular de uma mulher e ele não me viu. Como ele não me viu? Porque ela estava naturalmente numa camada acima. A gente tá lendo Transurf, né, Nath, que é um livro que fala exatamente sobre isso. Então, são camadas de consciência que quanto mais consciência tu traz, mais tu fica desapercebido às camadas de baixo. E isso, de certa forma, é muito bom, porque aí a gente não nivela com o de baixo. E isso, né, gente, a gente não tá falando para dizer, um é mais. É inconsciente mesmo. É inconsciente coletivo. Quando a pessoa é inconsciente, tu pode falar para ela o que tu quiser, ela não vai acreditar. Ela, para ela, é a resposta. Então, como tem aquela. O triângulo de Karpman, né, que a gente já falou, que é a vítima, o narcisista e o algoz, né, ou o vingador. Toda vez que a gente está no inconsciente, a gente vai triangular. Então, sempre vai ter uma vítima. Sempre vai ter uma pessoa que não consegue as coisas. Sempre vai ter aquele que vai tentar se superar. Sempre vai ter um malvadão. Isso é feito onde? A gente vê onde isso na sociedade? Na novela, nos filmes. A gente vê o tempo todo. E é assim que é a sociedade. Então, para a gente entender melhor isso, com consciência. Isso, exatamente. Alguma E, coisa sobre antes da gente começar sobre as pessoas? sim, sobre ambientes de negatividade, eu acho bem interessante frisar, né? Não só o que tu trouxe aqui, mas também ambientes de pessoas que se queixam muito, né? Au. Que estão sempre doentes, né? Isso eu acho que tu chegou a falar também, que falam muito de outras pessoas, que ficam falando do outro, que falam mal. Isso também gera uma energia muito pesada, A gera energia toca, né? isso, sabe? Gera uma coisa muito pesada, porque a partir do momento em que tu tá falando do outro, embora a gente saiba, né, Flávia, que a pessoa tá falando dela mesma, porque ela só enxerga no outro que ela tem dentro dela, né? Exatamente. Então são ambientes muito pesados também, pessoas que se queixam muito, que se queixam demais da vida, que falam dos outros. Então, ambientes de negatividade. Tudo isso pesa, por mais que tu pense assim, ou não, mas não vai me afetar, ou não, eu tô aqui, mas não tá acontecendo nada, de certa forma tá assim. Então, tu tá absorvendo aquilo ali. E eu esqueci até de falar sobre o ambiente digital, né? Que é o Instagram. A gente Perfeito. mas é algo também que a gente precisa cuidar. Que tipo de vídeo você tá vendo? Né? Se em 15 minutos que tu ficou rolando o feed, tu já se sentiu mal, é sinal que tu tá seguindo as pessoas erradas, né? Sim, vídeos, ambiente e televisão também, pessoas que assistem, né? Que hoje em dia tá um pouco mais. Não é tanta gente mais que assiste, mas Mas
os canais além de canais de fofoca, aqueles canais que parece que vai e é só tragédia, é um Isso. o outro foi assassinado, é o feminicídio, e é o quanto isso não drena a sua energia, e é mentira se você diz que não. Tanto é que a gente fala muito, e eu tenho um mentor de espiritualidade que ele falava muito para o seu cérebro não existe ficção. E é real. Não existe. Você vê um filme de terror, você vê o sangue saindo da tela da TV, né? Não tem como. Você vai ficar com essas mensagens subliminares na tua mente. Tu pode ter certeza que vai começar a acontecer desgraceira, né, Nath? Sim, tu tá absorvendo de alguma forma aquilo ali e tá indo para algum lugar. Tanto que tem muitas pessoas que, de forma consciente, não sentem, mas depois sonham, por exemplo. Ou seja, aquela informação foi pro teu inconsciente Foi. e ela se manifestou no sonho. Então, a gente absorve tudo. Isso é fato, né? E aí agora a gente vai falar como as pessoas funcionam como reguladores emocionais, então, que acaba sendo o sistema nervoso sempre é contagioso, né? Então aquelas pessoas que tu falou, né, a reclamação, o vitimismo, a raiva, a manipulação, e isso impacta você querendo ou não, né? Então é porque não existe magia nisso. Existe uma realidade. Porque existe uma convivência e acaba a gente entendendo os padrões do outro. Hoje a gente consegue entender os padrões, né, Nath? Mas muitas pessoas ainda acham que, nossa, coitada daquela pessoa, nada dá certo na vida dela, né? Ai, coitada, olha só, meu Deus, não, e é só uma. Eu tenho uma amiga que ela de vez em quando ela vem, né, com algumas demandas emocionais de outras pessoas e ela me diz, e ela tá sempre ajudando, né? Então ela vem com, como é que é? A rifa, ela vem com a rifa solidária, ela vem com. E ela fala, se tu vê, guria, eu não sei o que acontece, essa pessoa, aí aconteceu tal coisa com ela, aconteceu tal coisa com o neto, aconteceu tal coisa com não sei o quê. Por que será? Né? Porque atrai. Coisa ruim atrai coisa ruim. É a mesma coisa que algumas pessoas falam, que todo o mentor digital de prosperidade, ele sempre fala: dinheiro atrai dinheiro. Não tem como. E é real. Não tem como o dinheiro atrair pobreza. Não tem. Se a pessoa está numa mente elevada, não atrai. Né? Sim, é a mesma coisa para escassez, né? Escassez vai atrair escassez. E para quem não acredita em energia, eu gosto sempre de falar assim, ó, o nosso corpo sem a nossa energia não é nada. É algo que não existe, entendeu? Então, não adianta, tudo é energia. Por mais que algumas pessoas não acreditem, tudo é energia. É verdade. E Jim Rohn, que foi um dos pais da PNL, ele sempre fala: somos as médias das 5 pessoas que mais convivemos. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque talvez não seja matematicamente totalmente correto, mas psicologicamente isso é totalmente correto. Porque às vezes as pessoas elas acreditam que a pessoa que a pessoa é uma pessoa ruim, que ela não teve oportunidade, mas na verdade ela está num ambiente tóxico. E se você ficar muito tempo lá, você acaba sendo intoxicado com aquilo. Sim, sim. Se tu tiver num ambiente, por exemplo, e tu tiver com um projeto, com um objetivo, e tu contar para uma pessoa e a pessoa estiver numa vibração baixa, não acredita naquilo ali, ou ela tá numa situação ruim, automaticamente ela vai te desencorajar para alcançar esse objetivo. Não, nem tenta que tu não vai conseguir. E aí ela já vai te desanimar. Por mais que tu saiba que é possível, que tu tenha essa vontade, tu já vai ficar, mas será? De repente é verdade mesmo. Então, realmente, o quanto isso impacta na gente, né? E o que mais eu acho engraçado, né, Nath, é que a pessoa, por exemplo, ela acredita, por exemplo, tu tem filho. O Miguel de repente fica ruinzinho e dá uma virose nele. Naturalmente, o que que acontece? Tu vai ficar também?
Só que aí a pessoa não acredita que a energia também passa. Gente, tudo passa. Não, o nosso corpo, nós somos uma esponja. E se a gente não estar blindado, esses dias não faz muito tempo, não chega muito perto de mim porque eu tô gripado. Pô, eu tenho o corpo fechado, não entra nada aqui dentro. Sim. E realmente não entra. Mas por quê? Porque eu acredito nisso. E é muito interessante, porque quando a gente não acredita, realmente não acontece. Não acontece. É que nem a questão da friagem, que os antigos falavam mais, né, da friagem. Ah, não pega friagem que vai ficar doente. Eu sempre falei, não, o frio não deixa ninguém doente. O que deixa a pessoa doente é a baixa imunidade e fica mais suscetível a pegar vírus e, enfim. Exatamente. Então a gente nunca fica doente por causa disso, sabe? Às vezes pega chuva, o Miguel, ele às vezes tá com pouca roupa, não tá com frio, tá com pouca roupa, vai ficar doente. Nunca ficou por causa disso. Pé descalço, ele anda muito de pé descalço, sempre andou, né? E claro que a gente manda botar o chinelo, tudo e tal, mas eu nunca acreditei nisso. Eu nunca passei isso pra ele, sabe? Vai ficar doente, porque eu sei que não fica. Eu sei que não é disso, né? Não é Porque se isso que ele causa. acreditar, vamos lá, né, Nath? Se ele acreditar, o que que vai acontecer? Ele Ele vai. vai ficar. O que que é, né? Eu nunca vou esquecer. A minha mãe, ela tem problema nas pernas e a minha avó tinha isso. As outras irmãs nada tem, mas como a minha mãe cuidou da minha avó, naturalmente, quando ela vai no médico, quando ela ia no médico assim mais frequente, que agora não vai tanto, ela dizia: "Ah, não, mas é que isso eu peguei da minha mãe. Ah, isso é minha mãe". Então assim, é isso que você acredita, é isso que você vai ser. E isso não é energia, não é só a energia. É neurociência, é psicanálise, é psicologia do comportamento. É real isso. Sim. Então, se você acredita que é, vai ser. Sim, as tuas crenças vão determinar a tua realidade, né? É isso. E É aí simples assim. é simples assim. E aí fica a pergunta, né? Quem você está tornando por conveniência? Conveniência do quê? Conveniência de poder ficar parado. Essa semana mesmo, né? Eu postei uma frase sobre que como é que era a frase que eu coloquei? Sempre alegre, nunca satisfeita. Parece que é uma insatisfação, mas na verdade não. Na verdade, é um momento onde a gente não pode se acomodar achando que a gente já é tudo. A gente nunca vai ser tudo. Eu sempre uso o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, que era psicanalista, porque ele estava com 92 anos constelando a mãe. Ou seja, ele estava olhando para os padrões que ele tinha com a mãe com 92 anos. Sim. E aí você acha que você está satisfeita e que agora está tudo bem com 30 anos, 40 anos. Não, querida. Sim, Não. e às vezes também esperando a vida ficar resolvida, as coisas ficarem bem, Nunca. isso nunca vai acontecer, né? As coisas Nunca vai estão acontecer. sempre em movimento, sempre vai ter algo para fazer, algo para resolver, nunca vai estar tudo estabilizado. Aquela frase, né? Quando eu me estabilizar, não existe estabilidade aqui. Vamos lá, né, Nath? A natureza. Nós somos parte da natureza. A natureza, ela funciona por ciclos. Existe vocês acham que existe do nada as estações do ano? Outono, primavera, verão, inverno. Existe para quê? Para a gente ciclar. Em algum momento se para de evoluir? Não. A natureza pode estabilizar um tempo, que é o que a gente deve fazer também em momentos de reflexão, em momentos de calma, em momentos de espera. Existe tudo isso para nós, mas não de paralisação. É isso que a gente precisa entender, que os ambientes fazem com que você paralise, e isso não é bom. Sim, perfeito. Principalmente ambientes em que tentam te manter no mesmo lugar seguro, sabe? Às vezes ambientes familiares, a pessoa que não sai muito daquele ciclo ali, às vezes não é nem por mal, mas a família ela não quer que tu saia daquele conhecido, daquele emprego que tu já tá estabilizado, daquilo que tu já conhece, que tu já faz. Às vezes tu não tá mais feliz naquilo ali e tu quer sair, mas tu não é encorajado para buscar
mais, né? Algo melhor, algo que te faça mais feliz, porque, fica aqui, que aqui tu já conhece, não só familiar, vários ambientes, às vezes entre Tinho, amigos. né? Aconchegante. Isso. Só que é aquilo, né? Na zona de conforto nada acontece. Então a gente precisa estar sempre buscando Não melhorar e evoluir. existe, de novo, né, Nath? Não existe crescimento em zona de conforto. Porque a zona de conforto é a zona de medo. E Sim, você vai estar paralisada nessa zona de medo. Então não tem como crescer. isso. Isso é confortável, mas ao mesmo tempo se torna desconfortável com o tempo, porque tu não tá feliz, não sabe o que faz sentido para ti, mas ao mesmo tempo não. O Isso, ao mesmo vazio. tempo tu não tem aquele impulso de buscar algo melhor, porque tá bom assim, né? Tá bom, dá para continuar. E aí vem vários sintomas às vezes, né, com isso, ansiedade, depressão, várias coisas e a pessoa não entende por quê, né? Então tem que olhar para isso também, é importante. E aí vamos trazer aquela frase de Jung que a gente gosta muito, né? Que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Aí você diz, é que o destino quis assim. O destino, você, preguiçoso, morno, quis assim. Tanto é que esse final de semana, sábado, eu estava falando para a Rô, nós estava conversando e eu disse: tem Bíblia, Deus vomitará os mornos. Por que será? Né? Por que será que Deus falou isso em algum momento da história? Porque é isso. Pessoas mornas, elas sobrevivem, elas não vivem. E aí vai de você saber até onde que essa mornice vai. Porque não vai, você não vai conquistar. E aí vamos lá, né? Eu deixei de realizar os meus sonhos porque eu teve que o quê? Né? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa no outro, enquanto na verdade a gente para de olhar para nós, porque é mais confortável olhar para o outro, porque eu não preciso me mexer. Não Perfeito. Se é a culpa, verdade, se a né? culpa é do outro, logo eu não preciso fazer nada. Exatamente. Se é o outro o culpado pela minha vida né, não correr, não andar, né? Então, deixa assim, né? Eu sou uma coitada mesmo, que é uma coisa assim, né? Não, nem pensar. Gente, Deus vomitará os mortos. Lembrem disso, pensem nisso, nunca pense isso, né? Porque aí, quando a gente está há muito tempo com isso, a gente acaba, né, se acostumando com as críticas constantes, com a falta de afeto, com o sintoma do vazio, com a desorganização, com o caos. Isso não é real. O caos não é bom. Minha vida tá um caos, eu me sinto um vazio quando eu tô um caos. O... Nunca você pode se acostumar com o caos. Isso. Respeito, normalizar o desrespeito. Sim. Não faça isso. Sim. E normalizar o sofrimento também, né? Tem pessoas que falam, que acham que, não, mas a vida é assim mesmo. A Não gente é, não... Exatamente. não é assim. A Sim. vida não precisa ser assim, detalhe. Se você acreditar, é claro, né? Você acredita na vida que você quer. Eu não acredito numa vida assim. Eu não acredito mais, Nath, nem que a gente precisa se esforçar muito para as coisas. Porque Concordo. é assim. Essa crença que a gente precisa o tempo todo, né? Essa crença da, da Da guerreira. validação do esforço, da guerreira. Isso já foi. Isso, da guerreira, do batalhador, né? Eu preciso, tem que ter muito esforço, né? Já me vieram também casos assim, mas foi muito fácil, então não valeu. Coisas assim, sabe? Já ouvi essas frases, então eu acho que o quanto tem de crença ali de que as coisas precisam ser sofridas, de que E precisam ser suadas, senão não tem graça. O que foi aprendido na história dessas pessoas que acreditam nisso, né? A maioria, né, tem essas crenças que precisam ser desconstruídas, porque não, as coisas não detalhe, precisam ser desse exato. jeito. E detalhe, né, Nath? A nossa mentora sempre fala isso, né?
A quanto custo que você quer se igualar a Jesus que morreu na cruz? E aí você precisa ser um pouquinho dele. Não, ele já morreu na cruz. Tá tudo bem, você não vai se igualar a ele. Não existe ninguém como ele. Então não adianta você ir lá para a cruz que não vai adiantar. Então Sim. pare com essa crença de sofrimento que você precisa sofrer. Vem de novo, né? Vem pela dor ou vem pelo amor? Ah, não, mas é que ai, veio pela dor, eu não consegui. Que nada, é porque você não quer. Porque você quer, não, porque eu sou a guerreira, eu sou a foda do caralho, né? Então, não, não é isso. A gente Sim. precisa olhar para essas pessoas e ambientes e entender, é isso que eu quero para minha vida? É passar trabalho? Não é, não Sim. E o quanto tem de questões emocionais aí também, né? Porque a pessoa muitas é. vezes ela quer estar nessa situação difícil para mostrar, olha o quanto eu sofro, olhem para mim, Isso. olha como eu sou sofrida, olha como nada dá certo para mim, para receber atenção. Ai, Só coitado. que compensa será lá no final, né? A Nunca, gente precisa se questionar. nunca compensa, né, Nath? Vamos lá, compensa? Nunca, nunca. É dolorido. Aí existe o caos, e aí existe as brigas, aí existe todo o resto, as confusões. Para quê? Né? A vida é tão simples. Vocês acham que realmente a natureza, né, bela das árvores, uma raiz, tem todo o processo. Existe um processo. Mas existe um sacrifício tão grande? Não, não. Se a gente pensar, não, mas as ostras, o diamante. E quem que fez o diamante? Quem tira as pérolas das ostras? Homens. É os homens. O que Deus fez perfeito para não ter sofrimento. É isso. Porque eu já vi várias pessoas se comparando com as pérolas. Da dor das ostras de abrir a ostra para pegar a pérola. Pois é. Será realmente ou se você está comparando com coisas que o homem fez com que você tivesse essa crença? Então a gente precisa desmistificar essa crença do sofrimento. Você não Perfeito. precisa sofrer. Você só sofre porque realmente quer. E aí você precisa olhar a utilidade, de novo, né? Vamos falar sobre a utilidade ou então o benefício oculto que você tem sendo a Madalena sofredora, a Maria do Bairro. Perfeito, tá dito tudo o que precisava. Eu ia explicar um pouquinho sobre isso, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque sempre tem um benefício, sempre tem um ganho secundário que tu tá tendo com aquela situação, né? Com aquele sofrimento. Exatamente. E aí a gente precisa olhar e fazer as perguntas bem simples. Depois de estar neste lugar, de estar com essas pessoas, eu me sinto como? Maior ou pior? Leve ou pesado? Inspirado ou drenado? Criativo ou bloqueado? É simples. São perguntas. Como que eu me sinto estando aqui dentro da live? Me sinto pesada? Me sinto leve? Me sinto bem? Me sinto inspirada? Nossa, deu um insight, vou lá e vou fazer alguma coisa. Lembrando de uma coisa, né? Pode falar. Nem sempre a pessoa vai se sentir tão leve porque a gente, aqui, né, nesse Aí ambiente, dá umas marretadas, né? porque a gente mexe com coisas desconfortáveis aqui. A gente vai Verdade. falar coisas que a pessoa precisa ouvir, precisa repensar. Então, em muitos momentos é desconfortável. Mas a gente está trazendo uma verdade desconfortável que pode te libertar lá na frente, né? Liberta para a vida toda, Para a né? vida toda. Pesado para libertar para a vida toda. Exato. E depois de conversar com uma pessoa, como você se sente? Culpado, insuficiente, ansioso, bem, fortalecido, respeitado? Eu tenho pessoas que falam comigo e dizem assim: Meu Deus do céu, que bênção! Eu entendi tudo que eu preciso agora. Então, é simples assim. Tem pessoas que são assim na nossa vida. E já tem pessoas que a gente fala e pensa: Meu Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui? Não é Sim. verdade, Nath? Sim, acaba saindo mais pesado ainda da conversa, né? É o que tu disse ali, né? Acaba saindo, se sentindo insuficiente, culpado, a energia pesada, desrespeitado muitas vezes, né?
Então, se questionar o que essa pessoa e esses ambientes estão te trazendo, né? E o sentir não mente, né? O sentir diz tudo. Com certeza. E aí vem de novo nesse sentir, né? Eu gosto de quem eu tô me tornando quando eu estou perto dessa pessoa e nesse ambiente. Essa pergunta ela muda tudo, porque você tem consciência aí. Não, a gente não tem, né, Nath, como a gente não pensar nisso se você estiver consciente de se fazer essa pergunta. Porque Sim, é exatamente isso, né? A gente precisa olhar para isso. A gente pode passar essa dinâmica para vocês e vocês fazerem em casa depois com o tempo para fazer essa dinâmica. Coloca duas coisas, duas colunas, risca ali no meio e coloca. Essa me expande e me encolhe. Então a pessoa ou coloca luz e sombra, como você achar melhor. E ali você vai colocar pessoas, lugares, hábitos e conteúdos aqui das redes sociais. Não importa se é TikTok, se é Instagram, se é YouTube, é onde você está. Coloque isso. E aí você vai ver. Se tem pessoas, lugares e hábitos e conteúdos que te encolhe, que faz você caiba numa caixa, você já tem que pensar. Vale a pena essas coisas e essas pessoas e esses ambientes estarem ali? E anote sem filtro, não fique pensando, ai, mas essa aqui, ai, é meu pai, ai, é minha mãe, ai, é meu tio, ai, é meu parente, é meu. Não, é simples assim. Coloque o nome das pessoas. E aí perfeito. faça, ah, mas é o meu melhor amigo. É mesmo? Será que você ainda não cresceu por causa disso? Porque Sim. você está ali batendo na tecla do seu melhor amigo, que já não cabe mais, né, Nath? Já não se encaixa mais a pessoa que você está Não se cabe. tornando, né? Boa noite, Boa Ingrid. noite. E é exatamente isso. Às Sim, às vezes, vezes você está estudando, está evoluindo, está melhorando, está tentando sair daquele ciclo, daquela mesma vida, só que não teve a coragem ainda de abandonar os ambientes antigos e as pessoas antigas, porque ciclos se encerram. E aí, às vezes, as pessoas ficam apegadas nas amizades antigas, nas pessoas, e isso tá sim te travando, porque você não é mais compatível com aquilo ali. não é. A pessoa, eu falo muito, a pessoa que você está se tornando não casa mais com isso. Não Sim, casa mais com esses ambientes, não casam mais com essa vestimenta. A Ingrid é consultora e mentora de mulheres na parte visual, então, de imagem, o que que a gente precisa olhar para isso? Será que eu tenho roupas que não cabem mais e não é sim. fisicamente? Sim, perfeito. Às vezes o Porque apego àquela identidade antiga, né? Eu falo pelo cabelo também, muitas vezes, né? Às vezes eu gosto de mudar, só que às vezes eu fico, ai, mas será que vai ficar legal? Só que é isso, sabe? É sobre tu fazer essa mudança. Ah, o meu estilo tá compatível com quem eu quero me tornar, com a minha nova identidade? Olha para isso, sabe? Você está usando as mesmas roupas, o mesmo estilo, tá convivendo com as mesmas pessoas e como que vai ter uma mudança assim? e aí muitas vezes, né, Nath, a gente vem, ai, mas eu não consigo, mas ninguém me apoia. Ninguém vai te apoiar, querida. Ninguém vai. Exatamente. Ou Esse você caminho é solitário. é solitário. E eu sempre falo uma coisa que precisa ser lembrado sempre. Você que tem consciência e quer essa mudança, você vai antes. Se a pessoa tentar te puxar para trás, tu deixa ela para trás. Vai quem quiser contigo, mas primeira mudança é você. Isso. A Ingrid falou, né? Muitas vezes está ligado ao emocional, não conseguir se desprender para crescer e para mudar de vida. Sempre emocional, Ingrid, sempre é emocional. Porque a gente vem com a questão do pertencimento, a gente vem enraizada querendo pertencer lá dos tempos da caverna. A gente começou a falar, falando exatamente, a gente começou a live exatamente sobre isso, Ingrid, falando que totalmente é ligado ao emocional porque a gente morria se a gente não pertencesse a uma tribo. E é isso que a gente faz hoje. Só que hoje a gente não morre mais, gente. Tá? Não morre mais.
Não E morre. eu já escutei, inclusive, algumas pessoas falando: ah, mas se eu cortar todo mundo da minha vida, não vai ficar ninguém. Então que não fique ninguém, Não fique. Vai porque novas. vão vir pessoas novas, vão vir outros ambientes, outras pessoas, aquela coisa que a gente falou do movimento, das coisas estarem sempre em movimento, né? Porque então tu vai ficar onde te encolhe, onde te machuca, onde Isso. te humilha, só Exatamente. para ter alguém. E aí é muito engraçado porque quando a gente pensa que a gente acaba se deixando levar por esse núcleo pequeno, digamos assim, que a gente já não cabe mais, em algum momento vai dar start, Nath, porque eu não acredito que uma pessoa consciente, em algum momento, ela vai olhar no espelho, ela vai ter vergonha de quem ela é, se ela realmente não mudar de vida. Ela vai pensar que M que eu sou, que eu não saio desse barco. Porque vamos lá, o barco já está afundando, porque a água já está dentro. Sim. E aí você vai ficar como? Esperando afundar e se afogar? Ou às vezes esperando o outro mudar, né? Só que isso não vai acontecer. Não O vai. outro até pode vir contigo se ele quiser. Ele vai começar a olhar a tua mudança e vai pensar assim, ó, opa, o que que tem ali? Se for uma pessoa com um pouco mais de consciência ou que busca evoluir, né? Ela vai olhar, ah, olha, vamos olhar aquele caminho ali também. De repente eu sigo junto, tá fazendo bem, tá sendo benéfico, a pessoa tá crescendo. Aí a pessoa vai contigo. Mas assim, ó, não adianta querer esperar o outro mudar. Ah, quando fulano mudar, eu faço alguma coisa. Ah, eu tô esperando, né? Porque, precisa que a pessoa faça também. Não. Faça por você, Faça por você. faça a sua parte. Se for para vir junto com você a pessoa, ela vai te acompanhar. Se não for, ela não vai, né? Crescer existe e exige um luto enorme. E você vai ter que pagar este preço. Perfeito, Luto. É perfeito. isso. Luto e é um caminho solitário. Ah, mas eu vou ficar sozinha porque não sei. É um caminho solitário. Ah, mas o meu marido não quer porque ele não quer evoluir, porque é um caminho solitário, né? Ele pode ser que ele te acompanhe, então faça a tua parte. O que tu não pode é ficar estagnado esperando pelos outros. É muito fácil, né, Ingrid, alguém falar que a gente está ficando alienada quando busca inteligência emocional. Claro, porque você começa a dizer não para as pessoas. Perfeito, perfeito. Quantas Principalmente pessoas. quando essa pessoa é muito próxima a você. Pai, mãe, Excelente. família, marido, filhos. Não, não te aguento mais falando sobre isso. Então, saia. Vai embora. Perfeito. Isso que ela trouxe, isso que a Ingrid trouxe é perfeito, sabe por quê? Porque muitos pacientes me trazem, e inclusive já aconteceu comigo e acontece com frequência. Ah, mas tu piorou depois que tu entrou nesse universo. Sim, eu piorei pra quem? Isso aí. Porque pra mim eu tô melhor. Isso Porque eu aí. tô conseguindo, né, identificar as coisas, eu percebo as coisas, eu me conheço, então eu não Dou, fico onde eu não quero. dou limites para as pessoas. Perfeito, e é isso que as pessoas ficam desconfortáveis. Ah, mas tu tá pior. Então a pergunta quando começar a acontecer isso para quem tá nesse universo, né, nessa mudança, nessa evolução, é pior para quem? Ah, Pior. mas, Quem? Perfeito. Aí né? vai dizer para ela, né? Porque Sim, para ela. tá ótimo. Porque tu fica melhor para ti, automaticamente tu vai ter que dizer não para as pessoas. Então isso vai acontecer. Alguns relacionamentos vão terminar. Anotem aí o que vai acontecer, tá? É para premonição. Alguns relacionamentos vão terminar. Alguns grupos vão deixar de fazer sentido para você. E algumas conversas vão ficar extremamente rasas que tu vai pensar, o que eu tô fazendo aqui? Podia estar dormindo em casa ou lendo um livro. É assim, Perfeito. Perfeito. mas para os de fora estão de cara com os meus não. É isso aí, mas é isso. É isso. Deixa, deixa ficar de fora. Ou a pessoa vem junto e vê a tua transformação, e aí vamos lá, a transformação, ela só é vista quando realmente acontece genuinamente. O que é genuinamente? É mais dinheiro, é mais capacidade,
é mais crescimento, crescimento, e aí a gente fala de crescimento de toda a área, né, Nath? A gente fala de crescimento financeiro, a gente fala crescimento de posicionamento, crescimento de clientes, crescimento, é subir de nível. E não tem como a pessoa não enxergar isso. Porque é a olhos vistos. A tua imagem, eu falo da Ingrid agora, a imagem da Ingrid, se a gente pegar uma imagem lá de trás e uma imagem de hoje, ela é outra pessoa. E é assim que deve ser. É Aí assim. algumas têm vontade de emagrecer, outras vontade de criar um corpo melhor, outras de colocar uma roupa mais bonita, de se encher de joias. E tá tudo bem, é isso que tem que fazer. É isso, mas para E isso, tu você? vai ter que abrir mão da outra identidade, tu vai ter que abrir mão de quem você era para ser essa nova pessoa. Não é compatível carregar as duas coisas, né? Exatamente. Então é justamente isso que a gente está trazendo aqui, é essa consciência, né? E aí eu vou trazer uma reflexão aqui também. A gente não floresce em qualquer solo. E eu vou trazer o exemplo então da orquídea. Ela não é fraca porque ela morre no deserto. Ela só está no lugar errado. Exatamente. E ela não é linda? E ela não é maravilhosa? É exatamente isso. Sim. É isso. Então a gente precisa olhar que, na verdade, não significa que a gente está perdendo, mas sim é que muitas vezes significa que você está encontrando quem realmente você é. Ou seja, aquela identidade antiga, ela não te serve mais. Porque a identidade antiga, ela te trouxe até aqui. Até aqui ela servia, mas talvez agora ela não sirva mais. E é isso que você vai ter que olhar. Será que essas pessoas estão sendo compatíveis? Aí a gente fica pensando, por que que algumas. E aí tu falou num vídeo que foi muito interessante, né? Aquilo do inferno parecer um paraíso e o paraíso. Repete para mim, por favor, Nath, que eu não me lembro. É, o caminho para o inferno parece o paraíso, e o caminho para o paraíso parece o inferno. É Quem isso, quiser, depois entra no post ali no meu perfil para ver. E é eu tô exatamente explicando depois ali o porquê disso, sabe? E é exatamente para você isso. ver, é sobre isso. Enquanto você estiver no inferno, vai parecer que você está no paraíso. Você vai ir para churrascada, vai tomar muita cerveja, vai ser legal, vai ser. E aí vem a ressaca da segunda-feira, você dizendo que você está sem dinheiro, né? Inchada, porque tomou horrores de coisas, não organizou a sua semana e você está ganhando mal. E aí? Perfeito, perfeito. E é E por aí? isso que então o caminho do paraíso vai parecer o inferno. Por quê? Disciplina, né? Tem todo um trabalho que precisa ser feito. O que a Ingrid falou, inteligência emocional. Dizer muitos não, se afastar de pessoas, aguentar o desconforto das pessoas também falando isso, né? Já aconteceu também de algumas pessoas chegarem para mim e falarem, me perguntaram, mas por que tu tá fazendo terapia então, se tu tá pior, né? Mas não é isso, não é essa a questão. É óbvio que tu vai ficar pior para os outros, né? Tu passa por um processo para te conhecer, para te desconstruir tudo aquilo que tu aprendeu, todas aquelas crenças. Então, esse processo oscila muito. Em alguns momentos, tu vai lá embaixo, tu visualiza, tu passa por aquele processo, tu volta, fica bem de novo, tu precisa olhar de novo, e tu vai aprendendo no meio disso a falar os nãos necessários, a colocar o limite. Então, é assim. Por isso que o caminho, então, para o paraíso parece o inferno. Exatamente. Mas E, vale muito a pena. é sobre isso, porque na verdade a gente passa, vamos lá, de novo, está na Bíblia, 40 dias de deserto. O deserto era como? Tinha flor? Tinha água? Tinha comida? Não. E aí? E aí você não aguenta um dia sem celular, aí você não aguenta um dia uma pessoa te criticando, você não aguenta 2, 3 dias fazendo post, porque ó, porque não viraliza, porque ninguém olha, ninguém me curte. Gente, essa semana, né, Nath, dividi contigo uma mentora falando 1 ano ela postando 4 coisas por dia, 4 conteúdos por dia para fazer um teste. 1 ano. E aí ela viralizou. Quando a gente olha lá, tá com 2.800 posts. E a querida, e eu posso me incluir nisso, a querida faz uma semana e já reclama. Não, não, vamos ter força de vontade nessa cara.
Sim. Levar, e aí vamos lá. Eu falei isso no final de semana, né, nos meus stories. Vamos olhar para isso como um aprendizado e lembrar que é todos os dias que a gente constrói uma vida memorável. Não é um dia, cansei. Não, é consistência, né? Emagrecimento é a mesma coisa. Eu faz 10 anos que eu aumentei de peso. Não vai ser em um mês que eu vou perder tudo que eu perdi. Não, eu tô perdendo devagar. Sim. E é isso. É isso. Ai, nossa, parece que tu engordou. Posso estar inchada. Sim. E a pessoa vai te desmotivar. As pessoas vão te desmotivar. Sim. Eu fiquei sabendo que o meu problema, Nath, ginecológico que eu tenho, que eu vou fazer uma cirurgia, eu descobri que faz com que eu não consiga emagrecer. Sábado, eu fiquei sabendo que eu estava conversando com uma amiga minha. Ele disse, esse problema que tu tem, tu não consegue emagrecer. E eu, aqui, ó, telhando no meu jejum. Tô emagrecendo? Tô, mas com muito esforço. Mas eu poderia estar emagrecendo muito mais se eu não tivesse esse problema. E aí eu vou me culpar? Vou culpar o universo? Não. Vou esperar, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e provavelmente depois da cirurgia vou conseguir estabilizar o meu peso. Então é isso, a gente precisa entender por que, que as coisas acontecem. Consciência. Perfeito. E entender que o caminho de Deus é exatamente isso. Pode ser o caminho do inferno. Mas lá nessa trajetória, depois dos 40 dias, né, que está na Bíblia, mas não é 40 dias, pode ser que você consiga entender isso. Sim. Sim, e para seguir com consistência, a gente tem que pensar naquela frase que a Michelle traz bastante, que não tem como dar errado para quem tenta até dar certo. Exatamente. E eu não sei se é porque a gente está falando muito sobre isso, tanto eu quanto tu, não só nas redes sociais, mas em comum ou no telefone, né, que ele nos escuta o tempo todo, só vem coisas para mim desse nível. Então, assim, aí vem muitos outros mentores que também falam a mesma coisa. Exatamente sobre isso. Não deu certo porque você não tentou o suficiente. Porque não tem como dar errado para quem continua. E é real. Então saiba disso. Não é. A minha mãe sempre me pergunta, ela, ai, dá certo as lives? Eu digo, olha, mãe, dando certo ou não, eu estarei lá porque as pessoas precisam me ver. E eu tenho, e tu tem também, Nath. A Ingrid também tem um propósito muito maior. É entregar conhecimento, é entregar consciência, seja pela imagem, seja analiticamente. É isso. A gente precisa entender isso. É isso. E quando a ferida está aberta, dói mesmo, é isso mesmo. E doendo, vai lá e faz, é exatamente isso. Não tem. Ou você vai ficar querendo limpando a sua feridinha e, ai meu Deus, coitada de mim. Não, deu, tá bom. Vai doer. Passa uma água salgada, um vinagre, sei lá o quê, e vão pra vida. É isso, né, Nath? É isso. O adulto vai lá e faz, né? Com dor ou sem dor, com traumas ou sem traumas. Perfeito. Criança chora e adulto resolve. É exatamente isso. Quem você decide ser? E aí a pergunta final que a gente deixa é qual pessoa, hábito e ambiente que hoje mais expande quem você é? E esteja nesse ambiente. Sim. E responda para você essa pergunta. E É também nesse lugar que você tem que estar. esse lugar que você tem que estar e já saiba qual lugar que você não pode estar, ou as pessoas que você não está. Não deveria mais estar. É isso, né, Nath? É isso. Perfeito. Passamos hoje pelo inferno e chegamos ao paraíso no final da live. Isso mesmo. A receita para o paraíso. Ter a consciência para vocês, para que mais uma vez a gente esteja aqui por um propósito muito maior, que é te trazer consciência, saber que você não está à mercê do mundo.
Você pode ser o seu mundo. Basta você querer estar aberto, se permitir, né, Nath? Seja Isso, fazendo uma consultoria, uma mentoria, seja você fazendo psicanálise. É isso que a gente precisa. A gente precisa criar consciência para que a gente não esteja à mercê do mundo, porque o mundo influencia sim as nossas atitudes. E eu acho que agora já está em tempo da gente acabar com essa influência que não é boa. A influência, a influência boa é essa aqui que a gente tem aqui. Pessoas que querem elevar, que querem se desenvolver. É isso que a gente precisa estar nesse tipo de ambiente. é isso. Gente, boa noite, muito obrigada por Boa todo noite. Esperamos vocês dia 22 com a live muito importante das feridas das emocionais. feridas emocionais, exatamente. Então não percam, provavelmente será às 7 horas ou às 8, a gente vai avisando mais perto, né? Isso, isso Então é mesmo. isso que a gente tem para oferecer para vocês e foi muito de coração. Hoje a live foi, eu acho que foi muito verdadeira e muito, muito didática, porque todas nós, não importa quem estava na live, ou eu e a Nath, todos nós já passamos por isso. Não tem como não ter passado por um ambiente ruim, não tem como não ter tido acesso a uma pessoa que te drenou a energia. Então a gente precisa sempre trazer isso para a luz, que é isso Isso, que a gente veio fazer. isso mesmo. Boa noite, gente. Beijos, até mais.